Gravação iniciada. Ok, doutor Walker e doutor Corinto, por favor. Por favor, Alberto, chame o patrono do item 98 da pauta usina da Barra, de relatoria do doutor Rafael. Presidente, patrono do item 98 não se encontra na sala. Não? Tá. Então, do item 99, Santa Rita, ele está na sala? Ok, faria a convocação. Ok, obrigado. Esse 99 ficou faltando só um itemzinho, né? 99. Mister comigo. Doutor Carlos Amorim. Não é isso? Esse aí é aquele negócio da... Favor observar a mensagem privada do chat. Da aquisição de produtos, despesas com frete na aquisição de produto equivalente a zero, não é isso? Isso aí. Isso. O que está na pasta lá, é o que ficou para fazer, é esse 2012-77, tá? Que eles são vários, e esse daqui é igual a esse 99. Presidente, patrono convocado. Ok. Mas esse aqui já foi votado tudo já, né? Só falta você votar, né, presidente? Falta votar, mas eu preciso só dar uma... O patrono eu preciso que o relator só... Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia. Como vai, Bota? Bom dia. O senhor está nos vendo? Perfeito. Bem? Ok. Esse item 99, deixa eu só pegar aqui. Você disse que o item 99, o Zé, é qual? O final 2012-77, é isso? O 2012-77, ele tá, quer ver, deixa eu ver aqui qual que é o item, é o 111. Não tem problema. Ah, mas eles são iguais. São iguais. Isso. Eu vou abrir. Faz só um panorama, porque na verdade aqui só está faltando a votação final minha. E aí a gente... Deixa eu só pegar aqui, só um minutinho, deixa eu abrir o voto. Pelo que eu entendi aqui, o que acontece? Tá. O relator está dando provimento parcial para reverter as glosas em relação aos fretes na compra de leite in natura e na remessa e transferência de produtos acabados e inacabados entre estabelecimentos, não é isso? Exato. Tá. Aí, infelizmente, doutor, a nossa pauta não está gerando o histórico, então eu estou perdendo o histórico. Então eu vou pedir a contribuição dos colegas. Nesse caso, quem foi vencido em que até agora? O Vinícius, você está dando os mesmos que ele? Eu não me lembro, viu? O que eu fiz, hein? Não, aqui eu já até tenho uma noção do que você fez. Você deve ter sido vencido nos 2 itens. Isso. Você deve ter sido vencido nos 2 itens porque você não daria o frete na compra do leite in natura, que é aquela questão, foi onde eu pedi vista, que é a questão do alíquota zero, né? Isso. E no outro caso, que é produtos acabados. Peraí, mas tem ou inacabados, então você tem semi-acabados entre estabelecimentos? Sim, então você daria parcial, Vinícius. O semi-acabado você dá. Semi-acabado, sim. Que ele está chamando de inacabados. Tem semi-acabado, José Renato? É isso mesmo? Tem, exatamente. Então tá. Então aqui está vencido. Vencido. Vinícius. Gilson, eu estou com a ata aqui da sessão passada. Você está? Estou. Beleza. Não, na verdade eu posso pegar a ata da sessão passada. Deixa eu pegar. É melhor, né? Fica mais fácil. Se quiser que eu leia. Não, eu vou pegar aqui. Você lembrou bem.
Eu gostaria que lesse para saber a minha posição. Mas você não sabe? Não mudou nada? Não, se pelo que eu vejo aqui, eu discrepo na questão da compra do leite in natura, e só. O resto eu acompanho o relator. Tá. Eu estou abrindo aqui o processo. Eu estou abrindo aqui a ata. Qual é o item, já que você está com a ata aberta? É o item... não tem item na ata. Ah, você está na ata. É. Outra coisa, a Denise já encontrei aqui. A Denise saiu do... Ela mandou aqui que ela falou que caiu a internet, para ela ficar fora temporariamente. O relator deu provimento parcial recurso para reverter as bases referentes a Vinícius, Jorge e Corinto divergiam quanto aos fretes de leite in natura. Walker e Vinícius divergiam quanto aos fretes de produtos acabados. É isso. Aí sim. E o Gilson, agora eu vou dar meu voto. Eu vou divergir quanto... eu vou divergir quanto... na mesma linha do Vinícius. Que eu vou divergir quanto frete de produtos acabados e vou divergir quanto os fretes da compra do leite in natura. Aí a explicação. Na verdade, eu fiz a vista naquele mesmo dia, só que o senhor já tinha saído e eu não ia tentar reencontrá-lo para dar o voto. O que acontece? Eu não consegui... na minha visão, esses fretes ele é feito antes do início da produção. Né? Uma vez que foi feito antes da produção, eu não posso falar que ele está no processo produtivo. Então, ele tinha que se agregar ao custo dos insumos. Como o insumo é de alíquota zero, eu não tenho como agregar os insumos de alíquota zero. Que era como eu votava antes. Eu só resolvi dar uma relida nos acordos, nos últimos acordos da Câmara Superior, li o voto da Tatiana, que normalmente dos representantes do contribuinte daquela, da composição anterior, que mudou agora só com o Valcir, que assim, escrevia com um pouco mais de profundidade, e na verdade ela não conseguiu trazer argumentos que reforçassem a tese contrária a essa que eu vou estar aderindo, de tal forma que eu estou também afastando esses fretes. Mas me parece que com isso foi dado provimento de qualquer maneira. Fica o voto do relator. Não é isso? Porque aqui o Vinícius, aqui Jorge Corinto, na compra de leite in natura, não. Não, porque é Gilson. Tá, então, aqui eu vou ter que mudar. Vinícius. Gilson. Deixa eu fazer aqui. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar o seguinte. Deixa eu ver aqui, ó. Maioria de votos e dá provimento parcial recurso para reverter a glosa referente aos fretes de produtos acabados e semi-acabados. Estou certo? Reverter, o que eu tinha que reverter as glosas fretes na compra de leite in natura e na remessa barra transferência de produtos acabados ou inacabados entre os estabelecimentos. Isso. Só que o que acontece? Aí foi vencido. José
José, quem é que ficou? Vinícius, Jorge, Corinto e Gilson. Então ficou José, Walker, Denise e Rafael. Quanto à reversão dos fretes na compra do leite in natura. Isso. Presidente, depois você pode ler de novo que eu não entendi. Não, sim, eu tô montando ainda, né? Só estou montando aqui a... Depois a gente debate o resultado final aqui. Eu só tô montando, tá? Quanto à reversão na natura. Vinícius, Jorge não. Aí aqui, Walker, Vinícius e Gilson, quanto... Tá. Aí no final, designado... Porque aí ficou vencido. Quem ganhou foi eu. Jorge Corinto. Jorge, posso designar você, Jorge? Com muito prazer. Obrigado. Jorge, para redigir redigir capítulo referente aos fretes na compra de leite in natura. Vamos lá, vamos ver se a gente conseguiu chegar a isso aqui. Olha só, estou botando aqui e vamos tentar acertar o que acontece. O relator estava revertendo as glosas de frete de produtos do leite in natura e os fretes de produtos acabados e inacabados, ou semi-acabados, pode chamar como você quiser. E aí, o que acontece? Walker, eu e Vinícius fomos vencidos nos produtos acabados. Certo? Tá. O relator, o Walker, Denise e Rafael, foi vencido contra os fretes do produtos in natura. Que aí ficou designado o Jorge para redigir. Isso com voto de qualidade, é isso? Na verdade, com voto de qualidade essa parte. Porque essa parte é de restituição e compensação, né? Ressarcimento, desculpa, ressarcimento. Isso. E quanto aos produtos semi-acabados, ninguém foi vencido. Então, como é que ficaria o voto no final agora? Como eu botei? Acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para reverter a glosa referente aos fretes de produtos acabados e semi-acabados. Vencidos: José, Walker, Denise e Rafael, quanto à reversão dos fretes na compra de leite in natura. Walker, Vinícius e Gilson, quanto à reversão dos custos com fretes de produtos acabados. Designado Jorge para redigir o capítulo referente aos fretes na compra. Redigir o frete, eu não gostaria de redigir o capítulo. Designado Jorge para redigir
capítulo referente aos fretes na compra de leite in natura. Porque aí já está dizendo que foi negado. O que vocês acharam? Quer que eu leia de novo? Então vamos lá. A qual dos membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para reverter a glosa referente aos fretes de produtos acabados e semi-acabados. Vencidos, Jorge, Walker, Denise e Rafael, quanto à reversão dos fretes na compra de leite in natura. Walker, Vinícius e Gilson, quanto à reversão dos custos com fretes de produtos acabados. Designado Jorge para reduzir o capítulo referente aos fretes na compra de leite in natura. Porque lá no processo, no final, vai ser dado provimento parcial, por maioria. E ali está dando quais são quem foram os vencidos. Alguém tem alguma sugestão sobre essa anotação de resultado? Ficou bem claro? Assim, na minha visão ficou, né? Porque foi o que eu escrevi. Mas pode não ter ficado para vocês. Tá claro. Ok. Então, esse resultado, doutor, esse resultado do 99, eu posso copiar para qual, doutor José? Que o senhor falou que é igual. Para todos eles? Para todos eles. Ok. Então, agora me cabe perguntar ao patrono se ele entendeu o resultado. Sim, senhor presidente. O senhor entendeu o resultado? Então, eu estou copiando esse resultado do 99 para os demais. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer 3 votos, é isso? Você vai... Eu já vou te responder isso. Deixa eu copiar aqui, que eu vou olhar na planilha, que fica mais fácil para te responder, tá? Me dá só um minutinho. Então, aí começa o 111, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, até onde? Vai até o 124. Agora eu vou te responder, Jorge. Só um minutinho agora. Deixa eu ver aqui. Tá, cadê? Você vai fazer 2 votos vencedores. Não. Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 votos vencedores. É o 99, é o 111, é o 122, é o 123 e o 124. Na verdade, igual, né? Mas só estou falando que vão ser replicados para 5. Mas esses votos não estão na pasta. Então, Ô Jorge, eles não estão na pasta porque eles são iguais. Você pode fazer um deles e eu replico nos demais, não tem problema nenhum. eu posso pegar um de final 11. Você pode pegar o de final 11, pode pegar qualquer um deles. Já. Tá? Esse 2012-77, que está aí na pasta que a gente está usando, ele vai ser aplicado a todos eles. Então você pode colocar nele e eu replico nos outros, não tem problema. Vamos pegar ele, muito obrigado pela explicação. Nada. Ok. Doutor, então, sem nenhuma dúvida? Não, senhor presidente. Compreendido. Ok, eu agradeço a participação do senhor e tenha um bom dia. Igualmente. Bom trabalho a todos. Até logo. Obrigado, doutor. Você sabe que eu acabei esquecendo de reclamar com o pessoal dessa questão de não ter o histórico. Essa falta do histórico está sendo muito ruim. Até para poder dar a sequência correta no julgamento, porque pegou vista. Tá, e aí? Quem pegou a vista? Tem que ficar olhando a outra pauta, mais uma tela. É ruim isso. Mas está rendendo bastante. Oi? Está rendendo bem essa manhã.
Eu quero que renda bem à tarde, porque eu quero acabar às 5 horas daqui de Campo Grande e 6 horas de Brasília. Vamos ver se eu consigo. Se não conseguir, a gente acaba mesmo assim. E aí amanhã continua o que for. Vamos lá. 134, o senhor poderia convocar o patrono, por favor? Doutor Alberto. Farei a convocação, presidente. Ok. Item 134 da pauta. Doutor Tiago, o processo será julgado agora. Por favor, observar a mensagem do cuidado. Esse agora do 134. Patrono convocado, presidente. Ok. Eu espero que ele faça uma só para todos. Não sei se são todos iguais, é do Vinícius. Espero que esse voto não seja tão longo quanto aquele. O cara tá com tempo, né, bicho? Tempo dá. Horas. Bom dia, doutor. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia. O senhor está conseguindo nos ver e ouvir plenamente? Tá ótimo. Ok. Doutor Vinícius, o senhor está com a palavra. Item 134, processo final 2004-92, recorrente usina Bom Jesus. Ok. Deixa eu só ver aqui a similaridade entre os processos. Tá, enquanto o senhor está vendo, eu vou perguntar ao patrono. Vai ser uma sustentação só para todos? Somente uma. Na verdade, alguns apontamentos. A matéria tem poucas glosas e já foi decidida várias vezes pela turma. Ok, obrigado, doutor. Eu agradeço a gentileza do senhor. Claro. Se o relator me permite, o 134, 135, eles são idênticos, e o 136, ele tem uma glosa adicional, que é o transporte de funcionários. O transporte de produtos acabados, que digo, desculpa. Como que é, doutor? O último, que é o 133... Qual que é o número? Desculpa. No finalzinho, 2004... Só um segundo. O último? Isso, o 2004-13, ele tem uma glosa a mais, que é o transporte de produtos acabados. Os outros têm as mesmas glosas, que é arrendamento agrícola e combustíveis. Ok. Então, vou ler o 2004-92, e aí já manda os que são iguais, aí depois eu faço a distinção para a diferenciação para o outro 2004-13. Ótimo. Ok. Vamos lá. Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acordo recorrido. Trato presente de declaração de compensação, através da qual o recorrente pleiteava compensar COFINS e a CID, incidentes em 2 de 2004, no valor de tal, respectivamente, concreto de PIS não cumulativo, vinculados à receita de exportação. Posteriormente foi anexado ao presente processo tal. Isso aí são detalhes de... Deixa eu ver aqui como que eu... Vamos lá. A DRF Piracicaba emitiu o termo de informação fiscal de folhas tais para esclarecer que, após o procedimento de fiscalização, foi constatado que o contribuinte teria considerado indevidamente como custos passíveis de compor a base de cálculo dos créditos de PIS as contas número tal aí, serviços prestados, terceirização, referentes a ajustes pelas variações do preço da cana-de-açúcar, outra conta aí, combustíveis, relativa ao combustível utilizado em veículos automotores, transporte de turmas PJ, relativa aos custos com transporte pessoal, e arrendamento agrícola coligadas, referente a custos com arrendamento agrícola. O montante referente a tais contas foi glosado. Com base no referido termo, a DRF proferiu o despacho decisório tal para reconhecer o direito creditório do contribuinte no valor tal e para homologar as compensações até o limite de direito creditório reconhecido. Foram glosados esse valor de X aí. Então, escrevemos a seguir, exceto do despacho decisório, sobre as glosas efetuadas pela fiscalização.
Vai ter sustentação oral? Haverá. Tá. A 11ª turma do DRJ em Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de conformidade nos termos da emenda a seguir transcrita. Inconformado, o sujeito passivo depois recurso voluntário, no qual sustenta em síntese que a decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que teria adotado como fundamento o conceito de insumos previsto em instruções normativas já superadas. Nesse ponto, a recorrente aduz que deveria ser aplicado o conceito de insumos que leva em consideração o critério de necessidade dos bens e serviços adquiridos na produção de mercadorias ou serviços objetos da atividade empresarial. Afirma que os créditos glosados são todos referentes a bens e serviços que representam elementos indispensáveis ao ciclo de produção de açúcar e álcool, sustentando de forma particularizada. Número 1, a ilegalidade das glosas sobre os valores relativos ao ajuste no preço de aquisição de cana-de-açúcar. Número 2, a ilegalidade das glosas atinentes às despesas de transporte com trabalhadores rurais e ao combustível utilizado no transporte da cana-de-açúcar. Número 3, a ilegalidade das glosas referentes às despesas com arrendamento agrícola. Postula pela diligência fiscal. Em momento posterior, foi juntado cópia de laudo técnico às folhas tais. É o relatório. Ok. Doutor, são 11h29, desculpe, o senhor tem 15 minutos regimentais. Presidente, obrigado pela abertura da palavra. Logicamente não vou ficar aqui repetindo mais do mesmo acerca dessas glosas que os senhores já veem aí todos os dias. Eu queria apenas destacar aqui que se trata de a turma já firmou posicionamentos anteriores com relação ao combustível, tanto no transporte dos insumos como no transporte das pessoas até a lavoura. E nós temos aqui, nesse caso, a glosa de transporte de turmas, se trata do transporte dos trabalhadores até a lavoura, lá para fazer a semeadura da cana, aplicar herbicida e etc. Estou fazendo esse apontamento porque, em alguns casos, a glosa sobre o transporte da casa do trabalhador até o local da empresa, e aí tem uma divergência de entendimento. Então, gostaria de destacar que aqui se trata do transporte dos trabalhadores até a lavoura. O caso do arrendamento agrícola também já foi decidido por inúmeras vezes pelos conselheiros, então a função maior aqui é prestar qualquer esclarecimento de fato. Eu fico aqui para acompanhar o julgamento do senhor. Agradeço ao doutor, passo a palavra ao patrono. Ao relator. Ok. Controvérsia gira em torno das seguintes matérias. Número 1, glosa de créditos vinculados ao aumento do preço da cana-de-açúcar. Número 2, glosa de créditos decorrentes de despesas com transporte de trabalhadores e combustível no transporte da cana-de-açúcar. Número 3, glosas de créditos vinculados a gastos com arrendamento mercantil. Antes de analisar o mérito, convém lembrar que a recorrente sustenta preliminarmente a improcedência do conceito de insumos adotado pela decisão recorrida, postulando pela nulidade daquele acordo. Quanto a tal questão preliminar, entendo que não há que se falar em nulidade da decisão recorrida. Adotar um fundamento diverso daquele adotado pela recorrente, um conceito de insumos mais restrito, não representa qualquer vício. Trata-se de mero dissenso interpretativo de simples posicionamento jurídico antagônico, que pode ou não ser superado pela presente decisão, mas que não inquina de nulidade a decisão bem gastada. Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação legal, motivação e caracterização dos fatos. B, quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no artigo 59 do decreto 7235. C, quando no curso do contencioso administrativo a clara compreensão por parte do sujeito passivo dos fundamentos fáticos e normativos da decisão administrativa com plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada. Antes de analisar as matérias de mérito, importa tecer algumas considerações fundamentais sobre o conceito de insumos que será aplicado neste lote. Então, aí eu trago aquele famoso capítulo que discorre sobre o conceito de insumos, plasmado, sobretudo, na decisão do STJ. Número 2, análise das glosas de créditos vinculados ao aumento do preço da cana-de-açúcar. Isso é página 9 já. Segundo a recorrente, as leis 10.833 e 10.637 não condicionam a concessão de créditos de PIS/COFINS à emissão de nota fiscal complementar, sendo suficiente a simples comprovação de que incorreu em custos indispensáveis ao desempenho de sua atividade.
fato que seria patente no caso concreto, uma vez que os gastos glosados representam custos na aquisição de seu principal insumo, qual seja, a cana-de-açúcar. Nesse contexto, a recorrente sustenta que a glosa efetuada pela fiscalização se deu ao arrepio da lei, havendo a própria fiscalização reconhecido que a variação do preço de cana deve gerar direito ao crédito de PIS, devendo-se afastar a glosa realizada sob a rubrica serviços prestados, terceirização, uma vez que o valor da variação de preço integraria o custo de aquisição do insumo. Compulsando a decisão recorrida, extraem-se os seguintes fundamentos para a manutenção das glosas. Em referência às glosas da conta tal, referentes a ajustes contabilizados pelo aumento do preço de cana-de-açúcar, temos que não assiste razão ao contribuinte, pois ratificamos o entendimento da DRF Piracicaba de que tal provisão não gera direito a crédito, já que não houve emissão de nota fiscal por parte do fornecedor, ferindo o princípio da não cumulatividade, que é a incidência da contribuição em etapa anterior. O momento correto para se contabilizar tais provisões seria ao final da safra, quando o fornecedor emitiria as notas fiscais complementares conforme a informação fiscal tal. Aí tem a razão da recusa consignada na informação fiscal. Nesta conta, a contribuinte contabilizou o adébito de custos de aquisição de sua principal matéria-prima, a cana-de-açúcar. Além do registro das notas fiscais de aquisição, houve outros lançamentos adébitos referentes a ajustes pelas variações do preço da cana. Esses ajustes ou provisões foram contabilizados porque houve aumento do preço da cana, consequentemente, houve majoração de custo incorrido. Entretanto, tais provisões não podem ser admitidas na base de cálculo dos créditos, tendo em vista que não houve emissão de nota fiscal por parte do fornecedor, ou seja, não foi respeitado o princípio basilar do regime não cumulativo, que é o de que tenha havido a incidência da contribuição em etapa anterior. A contribuinte poderia calcular créditos sobre as passíveis variações do preço da cana-de-açúcar somente ao final de cada safra, em 30 de abril, ocasião em que seriam emitidas notas fiscais complementares para pelos fornecedores com as devidas incidências do PIS/PASEP. São precisos fundamentos acima transcritos de maneira que os adotam como razões suplementares de decidir no presente voto. Como bem assinala a decisão recorrida, não há como reconhecer o direito creditório postulado sem que haja emissão de notas fiscais por parte do fornecedor de cana-de-açúcar com consideração dos valores de incremento ao preço dos insumos adquiridos. Nesse caso, admitir o creditamento de provisões ligadas a eventuais ajustes nos preços da cana-de-açúcar sem a devida concretização do aumento e emissão de respectivas notas fiscais, consubstanciando e comprovando os acréscimos aos custos dos insumos, além de estancar a sistemática da não cumulatividade, uma vez que acaba prejudicando a incidência das contribuições não cumulativas sobre a parcela atinente aos ajustes, acaba por frustrar a própria prova da natureza e quantificação do ajuste de preços e sua necessária vinculação com os insumos adquiridos. Não é demais lembrar que a escrituração contábil, sem os documentos fiscais de suporte, não é suficiente para demonstrar o incremento no valor de aquisição dos insumos, não servindo assim para justificar o crédito postulado. 2 pontos. A escrituração mantida, com observância das disposições legais, faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza ou assim definidos em preceitos legais. No caso dos autos, apesar de a fiscalização ter consignado que restou prejudicada a não cumulatividade, tendo tal entendimento sido reforçado pela decisão recorrida, observa-se que o sujeito passivo não buscou demonstrar ainda que em sede recursal, que os referidos ajustes, além de serem vinculados de fato ao aumento de preços na aquisição de açúcar no específico período analisado, foram objeto de tributação nas operações anteriores, sendo passíveis de tomada de crédito. Saliente-se, ademais, que a indevida apropriação como insumo dos valores provisionados a título de expectativa da alta dos preços da cana-de-açúcar. Como se sabe, as provisões contábeis representam expectativas de perdas de ativos ou estimativas de valores a desembolsar, só poderão ser consideradas como despesas de insumos quando efetivamente ocorridas,
gastos altos, como bem sublinhou o termo de informação fiscal, somente ao final da safra, com a efetivação do aumento de preço no valor dos insumos e respectiva emissão de notas fiscais complementares, é que seria possível a tomada de crédito de PIS não cumulativo. Diante do exposto, eu entendo que devem ser mantidas as glosas ora analisadas. Passo para o seguinte, ou... Não, eu vou buscar, eu vou colher os votos. É melhor. Doutor Walker Araújo. Com o relator, presidente, tanto na preliminar quanto nesse tópico. Ok, obrigado por lembrar da preliminar. Doutor Jorge. Acompanho o relator na preliminar e no tópico. Ok, doutor José Renato. Com o relator, presidente. Ok, doutor Corinto. Eu vou acompanhar o relator, tanto na preliminar quanto aqui, só gostaria de fazer um adendo. O relator diz que usa a decisão recorrida e diz que esses argumentos utilizados, a fundamentação seria complementar a dele. Mas pelo que eu li do voto dele, eu entendo que, na verdade, as observações trazidas pelo relator é que são complementares à fundamentação trazida pela decisão recorrida, se eu entendi bem o voto. Então, é só essa observação que eu gostaria de fazer. Ok, doutor Corinto. Feita. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Ok, doutora Denise. O relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então foram mantidas as glosas. Pode passar ao próximo capítulo, recursal, doutor? Ok, só lembrando, Corinto, que se uma coisa é complementar a outra é complementar a outra. Se A é complementar a B, B é complementar a A. Bom, não vamos, pelo amor de Deus, não vamos entrar agora. Isso é álgebra. Eu tinha uma professora terrível de álgebra, e por isso que eu lembro disso, Corinto. Eu vou passar, então, a segundo tópico. No caso, terceiro, né? É o terceiro. Análise das glosas de créditos vinculados ao transporte de trabalhadores rurais e ao combustível no transporte de cana-de-açúcar. A recorrente sustenta que é indevida a glosa de créditos referentes às despesas de transporte de trabalhadores rurais, pois indispensáveis ao processo produtivo. Assinala que o transporte diário dos funcionários até as áreas de cultivo, a fim de participarem da semeadura, corte, colheita e tratamento químico de prevenção, revela-se como atividade necessária para o tratamento da matéria-prima e posterior produção. Além disso, a recorrente aduz que os gastos com combustível usado nos veículos que fazem o transporte de cana-de-açúcar e outros insumos consumidos no processo produtivo são indispensáveis à concretização do próprio processo de produção, de maneira que devem gerar crédito de PIS/COFINS não cumulativo, cita a jurisprudência do CARF para embasar sua posição. A decisão recorrida confirma as glosas aplicadas, consignando essencialmente que as despesas com o transporte de funcionários para o setor agrícola e com combustíveis utilizados nos veículos que realizam o transporte da cana-de-açúcar e a locomoção de funcionários do setor agrícola, muito embora tenham relação com a atividade empresarial, não podem ser subsumidos ao conceito de insumos, uma vez que não são gastos aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto. Entendo que os gastos com transporte de funcionários, ainda que destinado a áreas produtivas ou essenciais à produção, não se enquadram no conceito de insumos, afigurando-se como despesas administrativas relacionadas ao corpo funcional, incorridas em espaço e tempo estranhos ao âmbito produtivo. Trata-se, na verdade, de atividade que se destina a colocar os trabalhadores no espaço produtivo, mas que não se realizam naquele próprio espaço, carecendo assim de elemento essencial para sua caracterização como insumo. Com efeito, observe-se nesse ponto que referidos gastos, aí eu abro uma explicação, visando conduzir o trabalhador até a área agrícola,
não se confundem com aqueles outros atinentes ao transporte de funcionários dentro do próprio espaço produtivo para a realização de atividades naquele espaço. No caso dos autos, da leitura do recurso voluntário, depreende-se que o transporte de funcionários se dá em fase anterior às atividades agrícolas desempenhadas, ou seja, compreende o trajeto até o setor agrícola, não inserindo, portanto, no domínio espaço-temporal de produção, naturalmente... Oi? Não, vai, continua. É de produção. É que você fechou o... Isso, verdade. Travessão. Ah, sim, de produção. Naturalmente, se há, na realidade, transporte dentro dos espaços produtivos, caberia à recorrente deixar tal situação clara em seu recurso voluntário e comprovar, fato que não se verificou, mesmo se considerarmos o laudo técnico apresentado no momento posterior ao recurso. Em regra, despesas relacionadas com transporte, alimentação, vestimenta e equipamentos, aí travessão, salvo quando exigidos por lei, como é o caso dos equipamentos de proteção individual, educação, entre outros gastos relacionados a recursos humanos, não foram assambarcados pelo conceito de insumos. Nesse sentido, veja-se, por exemplo, o entendimento firmado pela primeira turma do STJ no julgamento do agravo no RESP 198-199-0 Santa Catarina em 2014, sob a relatoria do ministro Benedito Gonçalves, que mesmo afirmando que insumos para fins de credenciamento de PIS/COFINS diz respeito àqueles elementos essenciais à realização da atividade da empresa, concluiu que não se enquadram no conceito de insumos as despesas relativas a vale transporte, vale alimentação, uniforme, custeadas por empresas que exploram prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. Também no âmbito do CARF, a jurisprudência prevalecente no sentido de afastar o creditamento de PIS/COFINS não cumulativos no caso de despesas com transporte de funcionários fora do espaço produtivo. Nessa linha, vejam-se, por exemplo, o Acórdão 3201, que é da nossa... Não, é da turma do Charles. Julgado em dezembro de 2019, e o Acórdão 9303, julgado em novembro de 2019, relator Denis Brito. Como se vê, o conceito de insumos no âmbito das contribuições sociais não cumulativas não alcança os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, entre os quais citem-se aqueles gastos com alimentação, vestimento, transporte, educação, saúde, seguro, etc., sem prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no inciso 10 e tal. Com relação às despesas com combustível para o transporte de insumos, entendo que as glosas devem ser revertidas, pois a movimentação de matéria-prima, cana-de-açúcar, no caso, dentro dos espaços produtivos, e aqui há que se lembrar que a área agrícola consiste em espaço que integra o complexo produtivo da recorrente, revela-se essencial para a consecução da atividade produtiva da empresa, qual seja a produção de açúcar e álcool, conforme bem demonstra o descritivo, a folha 263, e o laudo técnico, as folhas 392 a 399. Ok, vou colher o voto, doutor Vinícius. Ok. Walker Araújo. Vou acompanhar o relator. Eu tenho entendimento também que transporte de pessoas não gera direito ao crédito. E o transporte de combustível o combustível utilizado para transporte de insumo, para mim, gera direito ao crédito. Eu tenho esse posicionamento já antes da decisão da STJ, então eu sempre mantive isso daí. Para mim não está vinculado o transporte de pessoas ao processo produtivo. Eu acompanho o relator. Ok. Doutor Jorge? O relator. Nas duas questões, né? Tá. Doutor Zé Renato? Ô Vinícius, só uma questão aqui, que se eu entendi errado ou não, você falando do transporte das pessoas, lógico, usou aqui a questão do STJ, né? Mas em algum ponto aqui você disse que não seria o transporte dentro da empresa, né? Saindo de um lado para a empresa, para dentro do mesmo... a mesma empresa, vamos dizer assim, né?
E abaixo você coloca aqui que no transporte da matéria-prima, esse transporte é feito dentro da empresa. É isso mesmo? Porque assim, se eu tenho a sede na cidade, em que chega o funcionário, e esse funcionário entra no ônibus e vai para a área produtiva, que seria na área rural, seria dentro da mesma empresa. O transporte dentro de estabelecimentos da mesma empresa. Não estaria no mesmo patamar essas duas? Não, uma coisa é para deixar o trabalhador no local do processo produtivo, que seria na área agrícola, certo? Então, esse transporte que a recorrente quer ver reconhecido o crédito é um transporte até o espaço produtivo, certo? Não é um transporte, por exemplo, de funcionários dentro da área produtiva, que poderia acontecer, tá? Aliás, a própria recorrente na sustentação dela oral diz que até a área produtiva. Eu posso fazer então, o transporte... Doutor Gilson, Oi. O patrônio quer falar. É possível? Por enquanto não, né? Peraí, só um minuto. É questão de fato? É de fato. É realmente de fato, presidente, é uma questão semântica, inclusive. Quando se fala que o transporte é até a lavoura, o trabalhador ele já chegou à sede da empresa e ele vai sair lá dentro da empresa até o local exato onde ele vai cortar a cana ou colher a cana. Então, esse transporte está dentro do âmbito da empresa. Esse foi, inclusive, o único esclarecimento que eu gostaria de fazer, já para não causar essa confusão. Não se está tratando no processo do transporte da casa do trabalhador até a sede da empresa, mas sim dentro da área agrícola, ou seja, eu vou pegar ele e levar ele dentro da fazenda até o local exato onde ele vai cortar. Então, acredito que é um esclarecimento de fato, inclusive de fato, porque se está ali dentro do processo produtivo, ali eu já tenho que tanto levar o herbicida até o local exato, como levar o trabalhador até lá. São locais, inclusive, de difícil acesso. Então, isso está dentro do bojo do processo produtivo. Inclusive, desculpe a insistência, quando se fala que o processo produtivo abarca a área agrícola, dentro dessa área agrícola está eu levar o rapaz até o local exato, lá da fazenda, onde ele vai cortar a cana. Era só um esclarecimento realmente de fato. Tá bom, obrigado. Retorno a palavra ao doutor Zé Renato. Só um esclarecimento aqui, também esclarecendo os esclarecimentos de fato, né? Porque, aliás, os fatos estão narrados no relatório aí, e exatamente como está no recurso, é o seguinte, independentemente, isso esclarecendo o meu voto, tá? Porque você trouxe uma distinção aí que eu não faço no voto. Não, sim, é por isso que eu estou te perguntando, entendeu? Eu não digo no voto que o negócio não saia da empresa. Pode sair da empresa para a área agrícola. Não é essa a questão. A questão é a seguinte, é que não sai, que não é dentro, essa movimentação não é feita no contexto da produção, é feita anterior à produção. Pode sair da empresa ou pode sair da rodoviária da cidade, ou pode sair, inclusive, da casa do contribuinte. É indiferente. A minha conclusão é indiferente disso. Eu não falei que não sai da empresa em nenhum momento no meu voto, porque você traz essa distinção aí, mas essa distinção eu não faço no meu voto, Zé Renato. Então, no meu voto, a distinção é a seguinte: a movimentação de trabalhadores é antes das atividades de produção. A empresa leva os trabalhadores à área de produção. E ali eles começam a atividade produtiva. E também eu esclareço no meu voto que não há provas de que todo esse transporte dos trabalhadores tenha sido feito no contexto da produção em si. Iniciada a produção, você pega o trabalhador X, por exemplo, e leva para outra área de produção, mas não se trata de transporte nesse contexto. Agora, se sai ou não da rodoviária da empresa, da cidade, se sai do aeroporto, se sai da casa ou se sai da área administrativa da empresa, isso aí para mim é indiferente. A questão é que é anterior ao processo produtivo. Então, deixa eu perguntar uma única vez para ver se a gente consegue esclarecer isso aqui.
Para você, então, se o transporte é dentro da própria fazenda, o cara está de um lado da fazenda fazendo, tá arando a terra. Aí ele sai daquele lado da fazenda, vai para o outro lado, a fazenda tem 20 quilômetros, e aí daquele outro lado ele vai semear a terra. Esse transporte para você seria o que está dentro da empresa, então. Isso é um transporte... Está dentro do processo produtivo. Eu não vou te dizer qual seria o meu voto nesse caso, porque não é esse o caso que a gente está julgando, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, que esse fato que está narrado aí é diferente desse que você acabou de descrever como hipótese. Então, o que eu estou julgando é o outro. Tá, é isso que eu queria entender. Tá, qual o seu voto? Presidente, eu vou, considerando, assim, eu quero reservar a possibilidade de rever isso aqui mais para frente, até porque tem a questão de não ter comprovado, como o relator já apontou. Eu voto com ele, voto com o relator. Ok, Zé Renato. Doutor Corinto? Eu vou inaugurar a divergência, então, em relação a esse transporte, porque eu estou vendo aqui que é até as áreas de cultivo. E eu entendo que a produção tem que ser entendida como também não exatamente no momento que o trabalhador está ali na área de cultivo. Eu acho que a produção deve ser entendida mais amplamente. Eu acho que se ele chegou até a área na base lá da fazenda e já entrou no trabalho dele, ele já está fazendo parte da produção da empresa. Então, nesse sentido, eu reverteria a glosa de forma mais ampla que o relator. Ok, doutor Zé, você quer falar? Nesse contexto que era exatamente isso que eu queria falar, que o Corinto acabou de falar. E aí, nesse ponto, eu vou com a divergência também. A divergência é sua. Isso, a divergência é minha. É exatamente nisso, tá? Tá, doutor Rafael. Presidente, acompanho a divergência como eu tenho feito. Como tem feito? Em caso semelhante, sim. A gente já julgou caso semelhante desse, Rafael? Já sim. O Zé, inclusive, votou da mesma forma. O Corinto, não me lembro. Se você puder me dizer qual que é o caso, porque aí eu... Com certeza. Tá, doutora Denise. O relator, presidente. Ok. Eu também voto com o relator dos mesmos fundamentos exatamente os mesmos fundamentos. Caso, Rafael, depois você puder dizer para a gente aqui. Tá, então foram vencidos Corintos, Zé e Rafael, que afastavam as glosas referentes aos custos com locomoção de pessoal. Ok, o próximo item, doutor. Análise de glosa vinculada ao gasto com arrendamento imobiliário. Vamos lá. A recorrente assinala que os dispêndios realizados com arrendamento de imóvel rural seriam subsumíveis ao conselho de insumos. Aduz em síntese que a propriedade rural definida no Estatuto da Terra, na lei tal, como prédio rústico, equivaleria ao prédio que trata o artigo 3º, tal. Defende que o termo prédio é utilizado no ordenamento para os imóveis rurais e não apenas para os imóveis urbanos, como teria sustentado Orestes Vergastado. Adverte que a lei tributária não pode alterar as definições de direito privado, como, por exemplo, o conceito de prédio rústico, utilizados na definição das competências tributárias, artigo 110 do CTN. Sublinha que a exclusão das operações de arrendamento agrícola, do escopo do creditamento BIS, violaria ao referido artigo 3º da Lei 10.637. Assinala que, sem o arrendamento agrícola, a sua atividade produtiva sequer poderia existir. Da análise do aresto recorrido, extrai os seguintes fundamentos para a manutenção das glosas.
Como se vê, a fundamentação trazida na decisão vergastrada, a fim de justificar a glosa de créditos decorrentes do arrendamento de propriedade rural, tem natureza puramente interpretativa. O direito ao crédito, no contexto do PIS não cumulativo, alcançaria apenas as despesas de aluguéis de prédios, no sentido estrito da palavra, não abrangendo a propriedade rural. Nesse caso, importa sublinhar que a recorrente, já em sede de manifestação de inconformidade, explicou a essencialidade da propriedade rural no contexto de seu processo produtivo, deixando clara a sua utilização na lavoura da cana-de-açúcar, substrato fundamental de sua produção. Apreciando a manifestação, a decisão de primeira instância, seguindo a mesma linha adotada no despacho decisório, não tece qualquer consideração sobre a essencialidade do gasto com o arrendamento rural na atividade de prestação de serviços e produção de bens sujeito passivo, fixando-se tão somente em questão conceitual ligada ao alcance da palavra prédio, eximindo-se de aferir a eventual utilização da propriedade agrícola no contexto mais amplo da produção de açúcar e álcool. Entendo que não deve prevalecer a decisão de primeira instância, explico. Há que se lembrar, antes de tudo, que as atividades envolvidas na atividade agrícola, típicas do ramo empresarial da recorrente, compõem o processo produtivo. Trata-se de questão relativamente pacificada no âmbito deste conselho. Nesse contexto, não se pode limitar o alcance do conceito de prédio, como pretenderam o despacho decisório e a decisão recorrida, excluindo de sua extensão os prédios rurais, isto é, aqueles imóveis que são utilizados pelo sujeito passivo em suas atividades agrícolas essenciais e relevantes para a consecução de sua atividade produtiva e de prestação de serviço. A meu ver, as decisões administrativas acabaram por interpretar de forma equivocada o artigo 3º, inciso 4 da Lei 10.637. Uma simples leitura do referido dispositivo revela que a norma ali inscrita não limita o conceito de prédio segundo sua localização, se urbana ou rural, ou existência de construções, mas conforme sua utilização nas atividades da empresa. Este é o prisma que deve ser adotado para sabermos se determinado gasto com imóvel, alugado ou arrendado, poderá gerar crédito de PIS com fins não cumulativos. Assim, considerando que a atividade de produção da recorrente compreende também a etapa agrícola, e lembrando que o imóvel rural arrendado é utilizado nos trabalhos da lavoura de cana-de-açúcar, como bem explicou a recorrente, entendo que devem ser revertidas as glosas relativas aos gastos com arrendamento rural. Ora, em análise, os gastos com o arrendamento do imóvel rural são essenciais e relevantes ao processo produtivo da empresa, em especial para a fase agrícola de produção. Na mesma linha de entendimento, vejam se os acordos tais. Então, é isso aí. O próximo tópico é sobre diligência. Ok. Doutor Walker. Qual relator? Doutor Walker, doutor Jorge. Com o relator. Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Presidente, eu vou acompanhar o relator e gostaria de aproveitar para parabenizá-lo pela minúcia do voto e pelo judicioso trabalho nessa rubrica. É isso. Obrigado. E tem, Rafael? Com o relator, presidente, vamos julgar. Eu tenho processo desse em pauta também, inclusive, só para salientar, e parabéns mesmo. Doutora Denise? Com o relator, presidente. Ok, eu também voto com o relator. A única coisa que eu pontuo aqui rapidamente para a gente... Aqui, esse inciso 4 aqui foi muito bem colocado aqui pelo relator, que ele não fala a localidade, importa. E aí é onde eu ia colocar. Se você olhar o inciso 4, ele fala utilidades na atividade da empresa. Então, para mim, também não importa a essencialidade e a relevância desses imóveis. Vocês devem lembrar que até o administrativo também serve para dar o crédito. Queria só pontuar isso, porque você falou da relevância e acessualidade. Os gastos com arrendamento do imóvel são essenciais e relevantes. Para mim, você pode até deixar
Eu não faço a mínima questão que retire. Mas para mim isso não é ponto crucial, porque a lei já dá, independente dessa rubrica. O pedido de diligência, eu acho que é negar, né? Isso, porque já recai sobre o sujeito passivo o ônus da prova, então deveria estar tudo aqui. Enfim. Então, o senhor pode ler o seu dispositivo e eu vou passar para você. Ok. Diante de todas as razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, afastando as glosas atinentes às despesas, número 1, com arrendamento de imóvel rural, utilizado na lavoura de cana-de-açúcar, e número 2, com combustíveis utilizados no transporte de cana-de-açúcar no espaço produtivo. Ok. Bom, já foram colhidos os votos, vou declarar o resultado, a qual dos membros colegiados, maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, afastando as glosas atinentes às despesas com arrendamento de imóvel rural utilizados na lavoura de cana-de-açúcar e com combustíveis utilizados no transporte de cana-de-açúcar no espaço produtivo. Vencidos, Conito, José e Rafael, que também afastavam as glosas referentes aos custos com locação de pessoal. Ok? Esse mesmo resultado eu posso copiar para algum dos processos, doutor Vinícius? Deixa eu só confirmar que o patrono ele já deu uma luz aqui, mas eu só queria confirmar aqui no voto, peraí. Só uma observação, presidente, o senhor falou locação de pessoal, é transporte de pessoal. Locomoção. Desculpa. Locomoção de pessoal. Mas que eu posso mudar para transporte, pronto. Se preferir, eu boto transporte. Pronto, já mudei para transporte de pessoal. Porque locomoção de pessoal é igual, né? Mas... O presidente, só lembrando que o apoio tem que sair agora. O problema está aqui. O apoio tem que sair agora? Ok. Mas eu preciso... Tá bom. Ô, Roberto, você está precisando sair agora, né? Não seria melhor declarar antes para... Eu já declarei. Já, desse processo já. Alberto. Não, presidente, pode prosseguir a sessão. Tá, a minha ideia é continuar até meio-dia e 30, ou 11h30 aqui em Campo. Pode prosseguir. Ok, obrigado, Alberto. Ok. Então vamos lá, senhores. Enquanto o Vinícius está olhando aí, Alberto, só para você anotar, ontem foram os itens 45 e 46 julgados, tá? Sem o apoio. Vinícius. Só um momentinho, deixa eu... Ok. 2485, eu vou ler. Peraí, 2485? Isso. Mas você precisa ler tudo de novo? Eu preciso, é outro processo, é outra abordagem. Tá, mas e os outros? Deixa eu ver aqui. Os itens 135 e 136 é sobre a mesma questão de PIS e as mesmas rubricas. Peraí, o 135 e o 136 é a mesma questão do 134, é isso? Exatamente, só que o 136 ele tem um detalhe só a mais, que é o frete intercompany, de produto acabado. Vamos lá, Esse resultado, doutor Gilson, se aplica ao 2004-68. Ok, então já copiei para o 2004-68. Copiado. Ok, só um momentinho agora. Vamos ter agora que tratar os outros dois de forma diferenciada. Eu passo então para o 2004. Qual que eu pedi para replicar? O 2004-68. Para replicar o 2004-68. Beleza. Então vamos passar para o 2004-85. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu sei que você já deve estar com o 85 aberto. Mas o patrono diz que o 2013 só tem a questão dos produtos acabados. Não é. Se for isso mesmo, a gente pode... Vamos então para o 2004-13. Porque se tem só produtos acabados, a gente já tem até o resultado, né? Vamos para o 2004-13, mas eu preciso confirmar aqui.
se o corpo dele está realmente somente isso. Eu vou para o voto, então, tá? Tá bom. Como relatado, o mérito da controvérsia gira em torno das seguintes matérias: glosa de créditos vinculados ao aumento de preço de cana-de-açúcar, número 1. Número 2, glosa de créditos vinculados ao transporte de trabalhadores rurais. Número 3, glosa de créditos vinculados a gastos com arrendamento imobiliário. E número 4, glosa de créditos de frete de produtos acabados. Não tem o combustível nisso aqui, viu? Não tem? Não. Então, é uma outra diferença. Além do transporte de frete de produtos acabados, além do frete de produtos acabados, não tem combustíveis. Então, a decisão é a seguinte: afasta as glosas atinentes aos gastos com arrendamento de imóvel rural utilizado na lavoura de cana-de-açúcar. E de produtos acabados é aquela fundamentação já que a gente já tem. Estão acostumados, né? Aí aqui vou ter o vencidos. Vencidos. Walker, Vinícius e Gilson. Quanto à redução dos custos com fretes acabados. Só um momentinho, Mas você não está conhecendo da matéria. Isso, vamos aqui. Eu acabei de ver aqui, bem lembrado, Walker. No item 5, eu vou falar aqui qual que foi o... ele não está conhecendo dessa matéria? Dessa matéria, vamos lá. A recorrente sustenta que a atividade se inicia com o preparo da terra para o plantio e se desenvolve até a industrialização de álcool e açúcar com colocação e tal. Quanto às glosas relativas aos fretes de produtos acabados, observa-se, compulsando a manifestação de conformidade, que o sujeito passivo não traz qualquer defesa específica, ocorrendo, neste caso, a preclusão recursal. Isso significa que não cabe apreciação por este colegiado de quaisquer das alegações trazidas, tão somente em recurso voluntário, de matérias que não foram ventiladas perante a primeira instância. Nesse contexto, acho que se lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias ventiladas tão somente no recurso voluntário, aí aquele lance do defeito evolutivo, artigo 25 do decreto 7235, os senhores já conhecem a minha posição aqui. Com base nessas considerações, eu entendo que este colegiado não deve conhecer das razões inovadoras trazidas pela recorrente atinente às glosas de frete de produtos acabados. De todo modo, ainda que os pontos de defesa recursais fossem conhecidos, não assistiria razão. Isso aí é um obterdictum meu, eu gosto de colocar isso aí, e fica no meu voto, geralmente. Pois entendo que análise paralela aí. Pois entendo que o frete de produtos acabados só poderia dar direito ao crédito PIS/COFINS não cumulativo quando é estritamente vinculado a operações de vendas e tal. Então, esse é aquele meu... Aí, no dispositivo, diante de todas as razões acima apresentadas, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, excluindo-se da cognição a matéria relativa às glosas de frete de produtos acabados. Na parte conhecida, voto por dar conhecimento da parcial provimento ao recurso, afastando as glosas atinentes aos gastos com arrendamento de imóvel rural utilizado na lavoura de cana-de-açúcar. Ok. Então, aqui a gente vai ter que só... Aqui não tem, então, a questão do combustível, mas tem a questão do custo do transporte pessoal. Tem, tá bom. Então, só vou colher os votos sobre o não conhecimento. Doutor Walker. Doutora Denise caiu, né? Tudo bem, ela está ausente momentaneamente. Não sei se ela não mandou alguma coisa. Um relator, presidente. Ok. Ela não falou nada. Doutor Jorge. Com relator. Zé Renato. Ela falou aqui, estou tentando resolver, a internet caiu. Com o relator, presidente. Ela falou aí com você? Falou. Tá bom. Doutor Rafael? Não. Eu? Doutor Corinto? Eu tinha ouvido você falar. Não. Eu só gostaria de fazer uma observação no voto do relator.
que ele traz essa questão do não conhecimento no final de tudo, e isso, para mim, devia estar lá no início. Sim, mas ele vai ajeitar isso. A parte que não vai ser conhecida deve ser tratada não como uma preliminar, mas como se fosse, né? E não o final do voto, como está aqui. Mas eu acompanho o relator. Entendi, Corinto. Obrigado pela... É que nem a diligência. A diligência também tem que ser tratada lá na frente, né? É uma questão... Mas eu sempre acho que depois essas coisas vão ser ajustadas. Tá? Foi só algumas vezes uma linha de pensamento, porque muitas vezes a pessoa pede diligência só no pedido, né? Ele não abre o capítulo lá no início pedindo. Ok, muito bem colocado, doutor Corinto. Então, doutor Rafael agora. Relator, presidente. Doutora Denise, a gente está votando só com o conhecimento da matéria, porque o resto já foi votado. Sim, com o relator, presidente. Também com o relator. Então, nesse caso... Olha só um momentinho, doutor Gilson, eu falo... eu interrompi, desculpa, mas eu falo lá no início do voto que será conhecido em parte como será demonstrado. Não, eu não entendi, mas é porque o conhecimento sempre tem que... Sabe por quê? Sem querer me alongar, mas é que, como eu já falei algumas vezes, existe uma ordem que a gente precisa seguir, que eu acho razoável seguir, mas eu acho. O senhor pode não achar. Porque o conhecimento, como o conhecimento ele é a possibilidade de você enfrentar um mérito ou não, mérito preliminar ou qualquer coisa, ele tem que estar lá na frente mesmo. Ele precisa estar lá na frente. Porque aí, depois que você conhece, você delimita as matérias que vão estar sendo analisadas, sejam elas preliminares, prejudiciais ou mérito. Você entendeu? Por isso que o conhecimento tem que estar lá no início por isso que foi chamada a atenção lá pelo doutor Corinto. Né? Bom, mas de qualquer maneira, que aqui a gente está conhecendo, em parte, na parte conhecida, dando provimento parcial para afastar as glosas referentes ao arrendamento do imóvel rural. E foi vencido na parte do mérito o Corinto, o José e o Rafael, que também afastavam as glosas referentes aos custos com transporte pessoal. É isso. Perfeito? O senhor entendeu esse, doutor? Tá. Então, agora o próximo que o senhor falou que é diferente, né? Que é o 137. Que é o 2485, né? Isso. Ok. Vamos lá. Eu vou passar para o voto, que o voto eu já retomo todo o relatório e já esclareço. Ok, vamos lá. O recurso voluntário é tempestivo e deve ser conhecido em parte, como veremos a seguir. Conforme relatado, o mérito da controvérsia cinge-se à questão de saber se incide correção monetária sobre os créditos de ressarcimento de PIS/COFINS decorrentes da aquisição de óleo diesel diretamente das distribuidoras, conforme artigo 6 da IN 699. Na ótica do sujeito passivo, o caso dos autos não versaria sobre ressarcimento, mas sobre restituição. Nesse ponto, a recorrente assinala que, muito embora o artigo 6º da IN número 6 traga a palavra ressarcimento, a hipótese normativa ali delineada trataria de típica situação de restituição, pois a Lei 9.718 de 98 instituiu o regime de substituição tributária, no qual o PIS e a COFINS passariam a ser recolhidos pela refinaria de petróleo na condição de substituto dos estabelecimentos atacadistas e varejistas, antecipando, portanto, o recolhimento de todas as etapas pertinentes à circulação dos derivados do petróleo. Assim, os fatos geradores do PIS e COFINS teriam sido presumidos, atribuindo a responsabilidade por seu recolhimento às refinarias. Tendo em vista tratar-se de fato gerador presumido, o legislador teria assegurado a restituição do indébito nos casos de não concretização do fato gerador. Nessa esteira, os artigos 2º e 6º da IN 6 de 99 teriam apenas reproduzido as leis que lhes fundamentam
tendo sido criado pelo legislador uma sistemática de antecipação de tributo por meio da presunção de ocorrência de fatos geradores, do atacadista para o varejista e deste para o consumidor final. Sustenta que o caso concreto não versa sobre o crédito escritural ou benefício fiscal, mas sobre substituição tributária, afigurando-se como restituição de valor indevidamente recolhido. Tratando-se de restituição, nos termos do artigo 165 do CTN, a correção monetária dos créditos, conforme artigo 39, parágrafo 4º da Lei 9.250, faz-se necessário. A recorrente afirma ainda que, mesmo que o caso concreto fosse entendido como ressarcimento, ainda assim deveria ser aplicada a correção monetária. Tece nesse ponto considerações e cita a jurisprudência para embasar seus argumentos. Compulsando a manifestação de conformidade, observa-se que o sujeito passivo restringiu-se naquela peça a defender a aplicação da taxa Selic sobre os créditos de ressarcimento. Não há na manifestação perante a primeira instância quaisquer dos argumentos ventilados no recurso voluntário que defendem que o caso concreto versaria sobre restituição. Na verdade, em toda manifestação, resta evidente que o sujeito passivo adota a posição de que o caso dos autos trata efetivamente de ressarcimento de créditos, defendendo ainda assim a necessidade de incidência da taxa Selic sobre os créditos postulados. Naturalmente, todos os argumentos ventilados apenas em sede de recurso voluntário devem ser considerados preclusos. Representam matéria nova, não levada ao escrutínio e apreciação por parte do colegiado a qual. Isso significa que não cabe apreciação por este colegiado de quaisquer das alegações trazidas, não somente em recurso voluntário, de matérias que não foram ventiladas perante a primeira instância. Nesse contexto, há que se lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias ventiladas estão somente no recurso voluntário e se deve ao fato de que, nos termos do artigo 14 a 17 do Decreto 7235, a fase contenciosa do processo administrativo somente se instaura se apresentar a impugnação que trata as matérias expressamente contestadas com os fundamentos de fato e direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lei. Enfim, aí eu cito a jurisprudência do CARF e tudo mais. Com base nessas considerações, entendo que este colegiado não deve conhecer das razões inovadoras trazidas pelo sujeito passivo no recurso voluntário. Isso significa que não apreciaremos aqueles argumentos que buscam demonstrar que o caso dos autos versa sobre restituição. Tendo em vista tais considerações, tem-se que o presente julgamento se resume à questão de saber se deve incidir a taxa Selic sobre os créditos decorrentes do pedido de ressarcimento, objeto desse processo. Nesse ponto, para responder a tal questão, reproduz as razões expressas no aresto recorrido. São precisos fundamentos acima transcritos de maneira que os adote como razões suplementares de decidir no presente voto. Da leitura dos excertos transcritos, depreende que não há que se falar em aplicação da taxa Selic, tal. Isso aí tem súmula na carta também, 125, né? Diante exposto, voto por conhecer em parte do recurso e na parte conhecida em negar o provimento. Ok, doutor Walker Araújo. Com o relator, presidente. Doutor José. Não, doutor Jorge. Doutor José Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanho. Rafael. Com o relator. Denise. Com o relator, presidente. Também com o relator. Então, a unanimidade de votos não foi conhecida em parte do recurso, pela preclusão consumativa, e na parte conhecida foi negado o provimento. Doutor, o senhor ficou com alguma dúvida? Não, muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos e tenha um bom dia. Bom dia. Até mais. Bom, ficou faltando só o 98 da pauta. Ele não estava, só lamento. Vamos agora aqui. Isso. 99 já foi. 139. 139? 150. 139 já foi. Então já foi, só ficou faltando 98 mesmo. Bom, agora eu vou passar, doutores, para... A gente ainda tem mais 9 minutos.
Eu tenho aqui... Cadê? Corinto, essa granja econômica é difícil, fácil? Qual o nome? Granja Econômica Avícola. Deixa eu ver. Granja, eu tô pretendendo uma diligência aqui. Podemos passar direto, eu explicar por que eu quero a diligência. Vamos lá então, porque é o último repetitivo. Qual o item? O Granja 126. Ok, então, aqui é o seguinte, a questão não tem preliminar, aí eu delimito a lide, que tem a ver com aquisições de bens e serviços, insumos, que se divide em subitens, combustíveis, crédito, manutenção de trator, etc., materiais, peças para máquinas e equipamentos, material elétrico e hidráulico e material para aplicação direta, frete sobre vendas. E ainda o item inteiro em encargos de depreciação do ativo imobilizado. Aí, com respeito a acreditamento de insumos, eu digo o seguinte, que não tem como solucionar, porque as premissas usadas pela auditoria fiscal são anacrônicas, aí cito o CSTJ parecer, e cumpre observar que a forma genérica como foram levadas a efeito as glosas por parte da auditoria fiscal dificulta sobremaneira a manifestação de forma específica sobre as glosas. A título de exemplo, eu digo que no anexo 1 do despacho decisório, todos os bens e serviços utilizados como insumos pela recorrente que foram glosados. Todavia, a descrição do produto, nas mais das vezes, é simplesmente fretes, sem nenhuma ligação com o que foi transportado. Por outro giro, a forma pela qual a recorrente se defendeu, não se referindo especificamente em nenhum momento às glosas do anexo 1 do despacho decisório, também não facilita a apreciação das sobreditas glosas. Aí eu entro também no que ela defende, que é conceito de insumo, que também não é a forma que a gente entende, e por isso eu defendo uma conversão do julgamento para que seja procedida a nova análise detalhada dos lançamentos da escrituração digital da contribuinte, que ocorreram as glosas constantes do anexo 1 do despacho decisório, que engloba todas as aquisições de bens e serviços utilizados como insumos pela recorrente que foram glosados nos termos do item 221, aquisições de bens e serviços não enquadrados como insumos, do despacho decisório. Com base nos critérios descritos na essencialidade e relevância, pronuncie-se de forma fundamental em relatório quais deles não atendem aos requisitos estabelecidos. Depois da, obviamente, abertura de prazo para manifestação de recorrente e retornar ao colegiado. É isso, presidente. Ok. Vou passar, então, ao voto. Doutor Vinícius. Difícil, hein? Com o relator. Ok. Doutor
Walker Araújo. Eu vou abrir divergência, porque para mim o despacho aqui especificou alguns itens e trouxe os motivos. Ele, em alguns pontos ele aplica a IN, quando ele aplica a IN para ele aquilo lá não se enquadra no conceito de sul. E outro ponto que o Corinto mencionou aqui, o contribuinte também não trouxe alegações específicas aos casos, né? Quer dizer, vai baixar a indiligência para sanar um defeito do contribuinte? Então eu vou abrir divergência aqui, eu não concordo com a diligência não, eu acho que dá para votar. Tá, ok. Doutor Jorge. Comando diferente. Jorge. Ok, doutor José Renato. Com a divergência, presidente. Ok, doutor José Renato, doutor Rafael. Bem com a divergência, presidente. Doutora Denise. Com a divergência, presidente. Eu vou votar com o relator. Então, a diligência foi afastada. Uma vez afastada a diligência, vamos ter que enfrentar o mérito. Perfeitamente, presidente. Esse caso, como a recorrente reproduziu parcialmente as alegações oferecidas na impugnação, deixando de fora apenas a parte em que logrou sucesso, e não havendo condições de aprofundar o exame das questões relativas ao insumos, adoto parcialmente as razões de fato e de direito da decisão recorrida, na parte em que a manifestação foi improcedente, nos termos do artigo 50 da 9784 e 57 do RICARF, e posto isso, voto por negar provimento ao recurso, presidente. Rejeitar a conversão. Ok. Só um minutinho. Do julgamento em diligência. Aqui eu gostaria de expressar de novo o seguinte: é verdade que o contribuinte não foi específico e deveria sê-lo. Porém, eu novamente reafirmo aqui, o despacho decisório é genérico e não haveria condições de votar efetivamente de outra forma que não assim, e dizer... Eu estou vendo outro processo, então. Eu estou vendo outro processo. Olha só. Eu estou com o despacho decisório aqui de 22 folhas e está bem fundamentado para mim aqui. Então, como você votaria esse caso, fretes? Fretes de quê? Designando Walker para redigir o voto. Eu não sei nem como você votaria, que você não está apontando os tópicos por tópico. Ele está errando o provimento. Mas por quê? De provas, de tudo. De tudo? Não vai analisar tópico por tópico, alegação? Vai dar embargo. Não dá para votar desse jeito. A questão é, se o despacho decisório é mal feito, você não tem condição, é cerceamento de direito de defesa. Aí você anula o voto, aí você anula o despacho, então. Cancela o despacho. É nulo. Não é nulo. Não é nulo. Gilson, é nulo, para mim é nulo, então. Só um minutinho. Vamos lá. O que foi, doutor? Posso mudar ainda meu voto com relação à diligência? Pode mudar tudo, não foi declarado ainda. Então vou com a divergência também, porque realmente analisando aqui, porque é um processo longo, aí você tem que analisar, são trocentos tópicos, e revendo aqui o despacho decisório, a própria decisão da DRJ, há uma segregação específica, por exemplo... Tem tudo aqui, tem tudo. Eu estou vendo outro processo, desculpa. Eu estou vendo outro processo. Tinha sido vencido eu, você e o... Isso. Aquisição de pessoas físicas, fretes. Está aqui. Frete é aquisição de pessoas físicas. Adquirir o produto de pessoas físicas. Frete está vinculado a pessoas físicas. Está aqui, combustíveis e lubrificantes.
Material, aplicação direta, fretes, óleo diesel, tá tudo aqui. Ele fundamenta tudo. Ele traz tudo. E o contribuinte aqui tinha que trazer mais provas. Se você está falando que o contribuinte não trouxe nada, para mim é negar provimento, mas aí tem que atacar o tópico. Só me pergunta uma coisa. Você chegou a ver o anexo 1 do despacho decisório? Eu estou olhando aqui. Pois é. O espaço, o fretes, diz fretes ali, né? Fretes, é o que mais tem ali. A descrição do produto, fretes. É essa a descrição que mais tem ali. Fretes de quê? Mas o contribuinte fala alguma coisa? Então, vamos fazer o seguinte, então. Olha só, vamos deixar a proposta de diligência e o Vinícius pede vista desse processo. O que você acha, Vinícius? Não, para mim já tá bem fundamentado o despacho. Eu estou seguindo a divergência. O Walker levantou as questões aí muito bem. Acho que se é o caso de o despacho decisório estar genérico, como o Corinto afirma, é anular o despacho decisório, e não simplesmente dar ao contribuinte a possibilidade de... Aliás, a decisão da DRJ já foi uma decisão por falta de provas. Então, a DRJ já falou para o contribuinte, você não provou. Então, o mínimo que o cara tinha que fazer era trazer um recurso voluntário. E não trouxe. Então, mesmo para mim, na minha posição de diligência e tudo mais, não serve. É que eu imaginei que, quando o Corinto estava relatando, eu imaginei que realmente tinha trazido provas e tudo mais, mas aí o Walker levantou realmente essa questão, e o próprio Corinto está falando que o cara não trouxe. E nem contesta de forma específica, enfim. Se o próprio contribuinte não se ajudou, eu não posso considerar que ele exerceu o mínimo de contestação efetiva nesse caso. Ok, então vamos lá. Pelo avançar da hora, vamos aqui então o Corinto está mantendo a diligência, está designado o Walker para fazer o voto vencedor quanto ao afastamento da diligência. O Corinto está alegando provimento por falta de provas. Se ele vai ser embargado ou não, ele vai ser embargado, Walker. Eu não vou discutir esse caso. Para ele, não tem prova de nada. Não tem prova de nada. Vou acompanhar, deixa depois. Não, eu tenho que pegar o do Vinícius. Desculpa. É que eu já tinha... Eu só estou passando o que... como é que está? É esse panorama, não é o Corinto? É isso? É isso. Então tá, agora eu vou colher o do Vinícius e seguir No mérito, o Corinto, então, ele reproduz o acordo da DRJ? Sim. Sim. Ok, com o relator. Ok, doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor José Renato. Com o relator, presidente. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Mas foi Corinto. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Não, e veja, eu até votei aqui pela diligência, vou até tirar o vencido do Vinícius, tá? Foi só eu votei aqui com o Corinto, mas eu vou dizer que aí, veja, Walker, na minha visão, como a gente tem que lembrar que ele está recorrendo da decisão da DRJ, e se a DRJ fala que não tem prova e ele não me traz as provas, eu posso simplesmente manter a falta de prova. E nem pontuar um por um, né? Porque, na verdade, ele poderia até discutir a questão lá na DRJ, pedir anulação da DRJ, porque não tem embargo, né? Mas, no nosso caso, ele vai pedir embargo, provavelmente ele vai perder, porque ele vai embargar o quê? Veja, essa é a minha visão, tá? Tá bom. Sem dar uma olhada. Bom, com isso, vou declarar o resultado. O Código Colegiado, ordem de votos, rejeitar a conversão do julgamento em diligência. Vencido Corinto e Gilson, que votavam pela diligência, designado Walker, para regir o voto quanto ao afastamento da diligência. Tudo bem para você? Esse voto eu tenho que mandar o Corinto põe dentro do voto dele, né? Sim. Não é uma declaração de voto, né? Não. É que, na verdade, ele vai ter que... Você vai mandar para ele e ele vai falar que... Quais são os motivos? O que ele vai falar? Eu fui vencido por esses motivos. O motivo foi você vai estar colocando aí. Tá. Eu te mando o Corinto depois, então.
Não, a declaração não, vai ser um voto vencedor, né? Vai ser um voto vencedor. Ah, faz um voto vencedor, então, né? Isso, vai ser um voto vencedor. Ah, eu estou confundindo com a declaração de voto. Não, vai ser um voto vencedor. A Não, você declaração está confundindo pelas conclusões. Pelas conclusões, isso. Não, é o voto vencedor. E aí depois, e no mérito, na grande de votos, negou o provimento ao recurso, temos voto do relator. Indícios. Mas tem a designação aí, né? Já designei. É designado o Walker e... Eu designei antes porque é preliminar. Ô Vinícius, tô te chamando aí, hein? Você deve ter feito alguma coisa muito errada aí, Vinícius. Eu me esqueci aqui no meu quarto. Rapaz. Senhores, Meu filho cortou. peço para interromper a gravação. Declaro encerrado.